Vamos falar de matemática agora. Coisa gostosa, delícia. O prof quer fazer uma atividade bem legal com vocês agora, mostrando para vocês, né? Nós vamos falar sobre grandezas e medidas, né? Então, assim, a medida aparece em muitas situações do nosso dia a dia, né? Por quê? Porque medir nada mais é do que comparar as coisas, né? Então, eu olho uma coisa, eu quero saber se tem a mesma medida disso aqui, se tem o mesmo comprimento, se tem a mesma largura. Se eu vou fazer uma receita, eu preciso saber qual a quantidade que eu preciso colocar para que aquela receita fique boa, né? Quantas xícaras, quantas colheres, né? A gente precisa saber de tudo isso. Então, assim, a questão do medir está presente no nosso dia a dia, certo? E eu venho mostrar para vocês alguns instrumentos de medida. Ai, mas professora Mônica, o que é isso? Vou ter que usar um instrumento? Claro, porque assim, por um exemplo, eu quero medir essa porta que está aqui atrás de mim. Será que eu consigo medir ela com o relógio? Claro que não. Eu preciso de um instrumento específico para medir essa porta. E o que eu posso usar? É isso que a gente vai aprender agora, certo? Hoje nós vamos falar sobre 3 unidades de medida, que é comprimento, tempo e capacidade. 3 unidades de medidas nós vamos falar hoje. E a prof quer perguntar para vocês. Se eu quero medir, por um exemplo, um terreno, o que eu uso para medir esse terreno? Existem os instrumentos de medida padronizados. Se eu quero medir, eu vou usar o metro, certo? Esta é uma unidade de medida padronizada. Então, se eu quero medir um terreno, se eu quero medir um espaço qualquer, se eu quero medir uma mesa, se eu quero medir uma cama, se eu quero medir uma porta, uma janela, eu vou utilizar o metro. Este é um instrumento de medida padronizado. E existe também um instrumento de medida que não é padronizado. A professora Mônica já usou uma porção de vezes, que é cordão, né? A gente tem mania, quando a gente não acha um metro, a gente tem mania de medir as coisas assim, ó, com um cordão, para saber o tamanho. Só que o cordão, ele não é um instrumento de medida padronizado, né? Não é como o metro, como a fita métrica, certo? Então, mas eu também posso utilizar ele para medir, né? Ó, aqui, ó, medir o espaço da mesa, olha só. Ó, quero medir o tamanho que tem aqui, quero cortar uma folha desse tamanho, ou quero cortar uma madeira deste tamanho. Então, eu posso estar utilizando também como um instrumento de medida, só que ele não é padronizado. Agora, se eu quero medir o tempo, o que eu uso para medir o tempo? Ó, aqui em cima na cabeça da prof, aqui, ó, o que é isso aqui? Um relógio. Para medir o tempo, eu utilizo o relógio. Eu utilizo o calendário, né? Para mim saber os dias, os meses, né? As semanas. Então, podemos utilizar aqui, ó, o relógio, podemos utilizar o calendário para medir o tempo. Por um exemplo, eu tenho que fazer uma caminhada que ela tem que durar 1 hora, certo? Então, eu vou medir esse tempo, 1 hora, aqui, ó, com o meu relógio, certo? Lembrando que o dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, esse é um instrumento padronizado que eu utilizo para medir o tempo. Agora, o que é medida de capacidade? Medida de capacidade
eu tenho aqui. Aqui dentro, eu sei que eu tenho 1 litro de leite. Está aqui, ó. Esse aqui é uma unidade de capacidade padronizado. Está escrito aqui, ó. 1 litro de leite, certo? Então, eu também tenho esses copinhos aqui que a gente tem, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eles têm, olha só, as medidas daquilo que a gente precisa, né? Pra gente colocar exatamente o que a gente precisa numa receita, certo? Se nós vamos preparar uma receita. Então, esse copinho, ele também é um instrumento de medida padronizado, ok? E agora nós temos aqueles que também não são padronizados e que a gente também usa no nosso dia a dia, né? Que são colher, certo? A xícara. Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, quantas colheres de açúcar, né? Quantas xícaras de trigo, né? Então, são instrumentos, esses aqui, mas eles não são padronizados. Mas também são instrumentos de capacidade, certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje de matemática é isso, muito fácil, né? O que nós estudamos hoje? Grandezas e medidas. E nós falamos sobre 3 unidades de medida, que é o comprimento, que eu meço com, aqui, ó, né? Ó, o metro. Ou eu também posso estar usando aqui um cordão barbante, né? E falamos sobre a unidade de medida de tempo, que eu uso o relógio. E falamos também sobre unidade de capacidade, né? Que é eu saber o quanto que tem aqui dentro, né? Quantos litros tem aqui dentro, né? Quantas gramas vai aqui, né? Isso é uma medida de capacidade. E aqui embaixo, a prof vai passar para vocês uma atividade muito facinho e muito simples, para que vocês possam estar gravando esse conteúdo que a gente acabou de estudar agora. Certo, pessoal? Façam com carinho, com capricho e até amanhã. Tchau, tchau!